Agora nós vamos falar um pouquinho de um assunto que envolve várias pessoas. Os jogadores do nosso time, do Brasil, e os nossos corações, isso mesmo. Como que o nosso coração age nesses momentos aí da Copa do Mundo? Nos jogos onde envolvem a seleção brasileira principalmente, né? A gente fica muito angustiado, sente que o coração parece que vai pular pela boca. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso agora com a doutora Ana Camarosano, que é médica cardiologista, que ela já está aqui no estúdio. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bom, bem-vinda aqui no estúdio mais uma vez. Primeiro, eu sei que a Associação Brasileira de Cardiologia resolveu fazer um estudo, né, para saber o porquê qual que era a influência, na verdade, dos jogos, né, na saúde cardíaca das pessoas. Sim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela procura fazer várias ações nacionais que busquem dados da nossa população, tá? E o futebol é o grande esporte do nosso povo, onde as pessoas muito se envolvem, se emocionam, se estressam. E nós não temos dados substanciais da nossa população. Temos relatos, né, de que aumenta o risco cardiovascular. Tá? Em outros países, por exemplo, a Alemanha, a gente já sabe que eles já têm dados estatísticos de um aumento de 30% a 40% de procuras às emergências por doenças cardiovasculares em momentos de estresse, de jogos. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela busca esses dados na nossa população, já que o brasileiro se envolve por demais, né, se emociona muito, se estressa muito, e realmente existem fatores que podem causar danos nesse contexto. Certo. E quais são os problemas que podem surgir ou, de repente, podem começar a aparecer? De repente, a pessoa já tinha um problema, não sabia, e nesses momentos de emoção aí, que normalmente uma vez por semana, né, que o Brasil está jogando, a gente começa a sentir. Quais são essas situações que podem ocorrer? Tá, em condições normais, né, uma pessoa totalmente saudável, o que acontece? Existem algumas substâncias no nosso organismo, chamadas catecolaminas, onde a principal dela é a adrenalina, tá? Que quando o indivíduo ele se emociona, se estressa e ele está envolvido com aquele momento dinâmico do futebol, você tem uma descarga de adrenalina muito grande no teu organismo, principalmente se a pessoa é fanático, é muito envolvida com aquela situação, ou está muito envolvida. E a adrenalina, ela tem dentro da sua função, aumentar o bombeamento cardíaco, aumentando a força de contração do coração, aumentando a frequência cardíaca, para que aumente o volume de sangue para os outros órgãos. E também ela é capaz de mexer no tônus dos vasos de um modo geral. Tá? Então, isso em condições fisiológicas é o que ocorre e a pressão pode subir um pouco decorrente disso. Então, isso em indivíduos normais. Se a pessoa tem alguma doença cardíaca de base, e às vezes nem sabe, tá? Mas é portadora de alguma doença cardíaca, principalmente entupimento de um vaso do coração, tá? Que pode levar a angina do peito ou ao infarto do miocárdio, ou hipertensão arterial, insuficiência cardíaca ou arritmia. Então, quando ela entra nesse estágio de uma descarga adrenérgica muito grande, o aumento da força de contração, o aumento da frequência cardíaca, um pouco do fechamento dos vasos periféricos, o aumento da pressão arterial, pode sim levar a um risco desse paciente, ou seja, dessa pessoa. E até porque também existem alguns fatores que passaram a ser meio hábitos quando se assiste jogo. Às vezes pipoca, churrasco, bebida alcoólica. Isso, culturalmente, nós atribuímos dentro do cotidiano de assistir os jogos de futebol. Sim. E a pipoca geralmente salgada, o churrasco também, a bebida alcoólica, com teor alcoólico, quando é moderado ou mais do que moderado, isso pode alterar a pressão arterial. Tudo isso somado a essa substância do organismo que é liberada, ela pode sim alterar a condição do indivíduo. Então, uma pessoa que é hipertensa, com isso tudo, a pressão pode subir ainda mais e a pessoa ter sintomas, ter uma crise hipertensiva, ter dor de cabeça, tá? Podendo até chegar a ter um derrame. Mesma coisa com o coração, ela pode ter uma isquemia do coração por um suprimento inadequado daquele músculo, uma frequência cardíaca muito alta, e a pressão também podendo se elevar, isso pode afetar o suprimento de algum vaso cardíaco, e com isso você ter um infarto do miocárdio, angina ou infarto.
e também no caso de insuficiência cardíaca, isso levará a uma descompensação da insuficiência cardíaca, né? Justamente por todos esses fatores internos, muitas vezes associados com estes fatores externos de alimentação e bebida, como lhe falei. E uma outra questão, a arritmia, que é a alteração do ritmo cardíaco. O coração ele bate compassadamente, tá? Ele bate certinho, né? Dentro de um ritmo certo. Então, em algumas situações de muito estresse, ele pode sofrer uma alteração do seu compasso, tá? Então ele vai bater mais rápido, pode bater de uma forma não rítmica, tá? E isso também... Um pouco mais rápido, um pouco mais lento, um pouco mais rápido, um pouco mais lento, quer dizer, variando. Isso. Pode existir também isso. Pode existir isso e pode existir ele não ter o seu ritmo, além de não ter o seu ritmo certinho, o foco que manda o estímulo ser outro que não aquele que é o marca-passo original do coração, que a gente chama, tá? Então, isso pode causar um efeito maléfico se a pessoa for muito envolvida e ter uma descarga adrenérgica muito elevada. E foi até constatado por essa pesquisa que os prontos-socorros em época de jogos, né, de Copa do Mundo, ficam mais cheios, digamos assim, com pessoas com alguns sintomas que podem estar sentindo, né, relacionados ao coração. Sim, a gente tem relatos exatamente disso. Essas pessoas acabam buscando mais a emergência por terem sintomas de dor no peito, dor de cabeça, elevação da pressão, mal-estar, palpitação, tá? Isso é frequente nessa época. Nós mesmos, vamos colocar aqui, que eu não, né, sem nenhum problema cardíaco constatado, muitas das vezes a gente percebe uma palpitação intensa quando você está muito envolvida ou está se emocionando muito com aquela situação. Então, isso tem relação, sim, com as substâncias que o nosso organismo libera e que a nossa mente também trabalha naquele envolvimento e faz com que haja uma liberação de um órgão, né, de uma estrutura que nós temos, que é a suprarrenal, que acaba liberando certas substâncias que interferem nesse mecanismo. Correto. E existe algum lado positivo de toda essa agitação de Copa do Mundo para a saúde do nosso coração? Bom, positivo, eu diria assim, existe o fator, se a pessoa não tem problemas maiores, o fator assim, do bem-estar depois do seu time ter sido campeão ou de ter ganho, existe aquele período de acalmia e de sensação de bem-estar que também o nosso corpo entende como liberação de fatores, ele libera substâncias que dão a sensação de bem-estar. A mesma coisa quando um indivíduo pratica atividade física, tá? Nesse caso, a liberação de endorfinas. E endorfinas é o hormônio do bem-estar. Então, quando o time acaba ganhando e você tem aquela paz, né, logo na sequência daquela agitação, daquele estresse interno, você passa a ter um período de acalmia. Então, este é um fator positivo, sim. Mas, dentro de uma pessoa que já tem algum problema, ou tem fatores de risco acentuados, o fator negativo pode sobrepor ao fator positivo. Então, o ideal nesse caso, para quem tem um problema um pouco mais sério, é não assistir o jogo, então. Para quem tem problemas sérios e se emociona muito, se envolve muito, sim, ele tem que se proteger um pouco, porque senão, a partir do momento que ele se envolveu, ele perde o controle da situação, tá? E aí o organismo fala por si. Doutora, adorei conversar contigo mais uma vez, muito obrigado. E existe algum site que as pessoas possam fazer contato contigo, um e-mail, enfim? Sim, o telefone, né, direto, né, da Prolab, que é o Centro Cardiológico, é o 30799717, ou prolabcardiologia@hotmail.com. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutora Ana.